Vamos começar com as nossas primeiras notícias. Alex Volkanovski está oficialmente aberto à possibilidade de subir para a divisão dos leves e enfrentar Justin Gaethje pelo cinturão dos 155 libras. Volkanovski deixou claro que, se a UFC fizer essa proposta, ele estaria completamente disposto a aceitar o desafio. O ex-campeão dos penas explicou que não é o tipo de lutador que simplesmente exige uma oportunidade pelo título. Para ele, é preciso merecer essa chance. Volkanovski lembrou que, antes de pedir uma oportunidade para se tornar campeão em duas divisões, ele defendeu seu cinturão 5 vezes. Depois disso, enfrentou Islam em uma disputa pelo título dos leves. Mesmo após perder o cinturão dos penas, ele voltou, venceu Lopes e recuperou o título, antes de defendê-lo novamente contra o mesmo adversário. Por isso, na visão de Volkanovski, ele já provou várias vezes que merece grandes oportunidades. No entanto, ele também deixou claro que não pretende simplesmente exigir uma luta pelo título dos leves. Se a UFC decidir oferecer Justin Gaethje como seu próximo adversário, porém, Volkanovski não teria qualquer problema em aceitar. A ideia de ver dois veteranos de 38 anos se enfrentando na divisão dos leves certamente seria um confronto enorme. Volkanovski parece enxergar isso da mesma maneira e afirmou que faria a luta sem hesitar. Mas existe um detalhe importante nessa situação. Volkanovski acredita que Arman deveria ser o próximo desafiante ao título. Ainda assim, ele sugeriu que quando um lutador não segue exatamente os planos da UFC ou não age como um homem da companhia, pode acabar sendo punido por isso. Agora, tudo depende do que a UFC decidir fazer. Enquanto isso, a possibilidade de Volkanovski enfrentar Gaethje adiciona ainda mais emoção à divisão dos leves. Seria um confronto entre dois dos nomes mais experientes e respeitados do MMA, com ambos buscando provar que ainda podem competir no mais alto nível. E considerando o histórico de Volkanovski, sua disposição para aceitar desafios e o estilo agressivo de Gaethje, esse seria, sem dúvida, um duelo que poderia chamar a atenção de todos os fãs. Vamos passar para outras notícias. Uma nova luta pode estar sendo preparada para o UFC 1331, marcado para o dia 19 de setembro, e o confronto promete colocar frente a frente dois nomes importantes da divisão. Segundo as informações divulgadas, Renato Moano e Brian Ortega estariam com uma luta em negociação para o evento. Caso o confronto seja oficialmente confirmado, os dois atletas chegarão ao octógono vivendo momentos bastante diferentes em suas respectivas carreiras. Moano vem de uma vitória importante por finalização no segundo round contra Chris Duncan. O resultado foi especialmente significativo porque aconteceu depois de uma sequência complicada, na qual ele havia sofrido 2 derrotas consecutivas. Agora, com essa vitória mais recente, Moano parece ter recuperado parte da confiança e do impulso que precisava para voltar a subir na divisão. Uma luta contra um nome experiente como Ortega poderia representar uma oportunidade enorme para ele mostrar que está pronto para enfrentar adversários de alto nível. Do outro lado, Brian Ortega chega ao possível confronto tentando interromper uma fase difícil. O lutador está atualmente em uma sequência de 2 derrotas consecutivas. Em sua luta mais recente, Ortega acabou derrotado por decisão unânime contra Aljamain Sterling no verão passado. Apesar dos resultados recentes, Ortega continua sendo um dos nomes mais conhecidos e perigosos de sua categoria. Ao longo de sua carreira, ele demonstrou uma capacidade impressionante de finalizar seus adversários e sempre representa uma ameaça, especialmente quando a luta chega ao chão. Por isso, esse possível confronto no UFC 331 pode ser uma luta muito interessante para os fãs. De um lado, temos um lutador buscando aproveitar o embalo de uma vitória importante e continuar sua ascensão. Do outro, temos um veterano tentando voltar ao caminho das vitórias e provar que ainda pertence ao topo da divisão. Se a luta realmente for confirmada para o dia 19 de setembro, teremos um confronto com bastante coisa em jogo para os dois atletas. Moano poderá buscar mais uma vitória de destaque, enquanto Ortega terá a oportunidade de colocar fim à sua sequência negativa. Por enquanto, os fãs terão que aguardar a confirmação oficial da UFC. Mas se esse duelo realmente acontecer, certamente será um confronto para ficar de olho. Vamos passar para outras notícias. Henry Cejudo recentemente sugeriu que Kamaru Usman deveria voltar para a divisão dos meio-médios, nos 170 libras, e enfrentar o perigoso Carlos Prates. A ideia, no entanto, foi rapidamente rejeitada pelo ex-campeão.
Usman deixou claro que não está interessado em aceitar esse confronto neste momento, principalmente por considerar que enfrentar um striker tão perigoso como Prates representa um risco enorme para sua carreira e para seu legado. Carlos Prates vem ganhando cada vez mais destaque por seu poder de nocaute e sua capacidade de finalizar lutas de maneira brutal. Por isso, para Usman, simplesmente aceitar uma luta desse nível sem uma grande recompensa não faria sentido. O ex-campeão explicou que teria honra em dividir o octógono com Prates, principalmente porque considera o brasileiro um dos seus lutadores favoritos para assistir atualmente. Porém, existe uma condição muito importante. Usman só estaria disposto a enfrentar Prates se o cinturão indiscutível dos meio-médios estivesse em jogo. Segundo ele, não faria sentido enfrentar um adversário tão perigoso apenas por uma luta comum, especialmente quando existe a possibilidade de Prates estar próximo de disputar o título. Usman não quer ser o motivo pelo qual o brasileiro perca uma oportunidade de lutar pelo cinturão. E claro, existe também um lado mais pessoal nessa decisão. Usman admitiu de maneira bastante sincera que não pretende correr o risco de ser derrotado por um lutador tão perigoso quanto Prates se não houver um título em jogo. Afinal, enfrentar um dos strikers mais letais da divisão representa um risco enorme. Enquanto isso, o futuro de Usman continua incerto. O ex-campeão ainda não confirmou se pretende permanecer na divisão dos médios ou retornar definitivamente aos 170 libras. Apesar disso, muitos fãs estão pressionando pela sua volta aos meio-médios. Grande parte da comunidade acredita que sua performance contra Joaquin Buckley mostrou que ele ainda possui habilidades de alto nível para enfrentar os principais nomes da divisão. Agora, tudo depende da próxima decisão de Usman. Se ele realmente voltar aos 170, uma luta contra Carlos Prates poderia ser um confronto gigantesco. Mas, pelo que o ex-campeão deixou claro, ele só estaria disposto a aceitar esse risco se o prêmio final fosse o cinturão da UFC. Vamos passar para outras notícias. Mesmo depois de derrotar Umar Nurmagomedov por decisão unânime, Merab continua demonstrando que a rivalidade entre os dois está longe de terminar. A vitória aconteceu no ano passado, mas, aparentemente, o resultado não mudou em nada a maneira como Merab enxerga seu antigo adversário. O campeão foi questionado sobre qual lutador ele realmente não suporta e respondeu de maneira extremamente direta. Sem hesitar, Merab deixou claro que Umar é exatamente esse tipo de adversário. Segundo ele, existe um lutador que ele simplesmente não consegue suportar, e esse lutador é Umar. A declaração chamou ainda mais atenção porque Merab não tentou esconder seus sentimentos. Pelo contrário, ele foi completamente sincero ao dizer que odeia o adversário. E a situação ficou ainda mais intensa quando Merab descreveu Umar como um garotinho mimado. A frase mostra que, apesar de já ter conseguido vencer o confronto dentro do octógono, a rivalidade pessoal entre os dois aparentemente continua muito forte. Normalmente, depois de uma vitória importante, seria esperado que os dois lutadores seguissem caminhos separados. Mas, nesse caso, parece que Merab ainda guarda bastante ressentimento em relação ao adversário. Quando perguntaram se existe algum lutador da UFC que ele nunca gostaria de enfrentar novamente ou se quer ver outra vez, a resposta também apontou para o mesmo nome. Mais uma vez, Merab deixou claro que Umar é a pessoa que ele preferiria não encontrar novamente dentro do octógono. Isso mostra como a rivalidade entre os dois continua sendo uma das mais intensas da divisão. A luta já aconteceu, o resultado já foi definido, mas as provocações e os sentimentos negativos continuam vivos. Para os fãs de MMA, esse tipo de rivalidade sempre chama atenção, principalmente quando existe um histórico competitivo entre os atletas. Mesmo depois de conquistar uma vitória por decisão unânime, Merab aparentemente ainda não esqueceu tudo o que aconteceu durante a trajetória dos dois. Agora, resta saber se essa tensão continuará crescendo ou se os dois finalmente seguirão caminhos diferentes. Mas uma coisa parece estar muito clara. Merab ainda não tem qualquer interesse em deixar Umar se tornar uma figura querida em sua vida. A rivalidade pode ter terminado oficialmente no octógono, mas pelo menos para Merab, os sentimentos parecem estar mais vivos do que nunca. Vamos passar para outras notícias. Bryce Mitchell decidiu fazer duras críticas contra Ian Gary e deixou claro que, apesar de gostar de assistir às lutas do irlandês, não suporta mais ouvir o que ele fala fora do octógono.
Em uma publicação nas redes sociais, Bryce afirmou que acompanha Ian quando ele luta, mas que fisicamente não consegue mais suportar ouvir suas entrevistas. E para explicar sua opinião, Bryce apresentou o que chamou de 3 strikes contra o lutador. O primeiro ponto mencionado foi a maneira como Ian teria feito comentários sobre Neil Magny. Bryce não gostou da situação e criticou duramente a postura do adversário, dizendo que Ian deveria simplesmente ficar em silêncio. O segundo ponto foi considerado por Bryce como o mais grave de todos. Ele criticou uma declaração atribuída a Ian sobre o papel das mulheres na sociedade e dentro da família. Bryce apresentou uma visão baseada em suas próprias crenças religiosas e afirmou que, segundo sua interpretação da Bíblia, o homem deveria assumir a liderança da família. Essas declarações rapidamente chamaram atenção, principalmente porque Bryce utilizou uma linguagem bastante forte para expressar sua opinião. O lutador deixou claro que considera esse assunto extremamente importante e que não concorda com a maneira como Ian enxerga essa questão. Por fim, Bryce apresentou seu terceiro strike. Dessa vez, ele criticou comentários de Ian sobre uma tarefa doméstica, limpar calhas. Ian teria reclamado que suas mãos e unhas ficaram sujas depois de remover folhas antigas e musgo. Bryce não gostou nem um pouco da reclamação. Segundo ele, esse tipo de trabalho faz parte da vida e não deveria ser motivo para alguém reclamar. Para reforçar seu argumento, Bryce afirmou que já trabalhou em situações muito mais desagradáveis, inclusive lidando com esterco de vaca, e que nunca reclamou daquela maneira. Apesar de todas essas críticas, Bryce fez questão de reconhecer uma coisa. Ele considera Ian um grande lutador. Na verdade, afirmou que assiste a todas as lutas de Ian e continuará acompanhando sua carreira dentro do octógono. Porém, fora dele, a situação é completamente diferente. Bryce deixou claro que depois desses 3 strikes, não pretende mais assistir às entrevistas de Ian. Para ele, Ian está oficialmente fora quando o assunto é acompanhar suas declarações fora das lutas. Vamos passar para outras notícias. Demetrious Johnson acredita que Sean O'Malley teria grandes chances de derrotar Cory Sandhagen em um possível confronto entre os dois. Muitos fãs gostariam de ver essa luta acontecer, especialmente depois de Sean ter enfrentado outro adversário no card realizado na Casa Branca. No entanto, para Demetrious Johnson, o resultado de um duelo contra Cory poderia ser bastante diferente do que algumas pessoas imaginam. Depois de assistir às performances recentes dos dois lutadores, Demetrious afirmou que acredita que Sean provavelmente venceria Cory. E, segundo ele, existe uma característica específica no estilo de Sean que poderia fazer toda a diferença. Na visão de Demetrious, se um lutador não estiver disposto a pressionar Sean constantemente, derrubá-lo e impor um ritmo extremamente intenso, será muito difícil conseguir derrotá-lo. Demetrious usou Merab como exemplo. Para ele, se Merab enfrentasse Sean 10 vezes, provavelmente venceria as 10. Isso aconteceria porque Merab estaria disposto a trabalhar mais duro durante toda a luta, avançar sem parar, buscar quedas e simplesmente impor seu jogo físico e de grappling. Esse seria, na opinião de Demetrious, o tipo de estratégia necessária para neutralizar Sean. Por outro lado, Demetrious acredita que Cory pode acabar sendo técnico demais em determinados momentos. Ele citou a luta de Cory contra Mário Bautista como exemplo e explicou que, às vezes, o lutador parece estar muito concentrado em procurar a estratégia perfeita. Cory pode começar a pensar em mudar de base, procurar diferentes ângulos e analisar constantemente qual seria o próximo movimento. Para Demetrious, esse excesso de pensamento pode fazer com que ele deixe de simplesmente lutar e reagir naturalmente ao que está acontecendo dentro do octógono. É justamente aí que Demetrious acredita que Sean poderia encontrar uma vantagem. Enquanto Cory tenta calcular cada movimento e encontrar a abertura perfeita, Sean poderia aproveitar sua velocidade, precisão e criatividade para atacar. A análise de Demetrious certamente adiciona ainda mais expectativa a um possível confronto. Embora a luta ainda não tenha acontecido, sua opinião é clara. Se Cory não conseguir impor um ritmo físico e agressivo, Sean O'Malley pode ter uma vantagem enorme. Para Demetrious Johnson, o caminho para vencer Sean exige intensidade, pressão constante e disposição para lutar durante todos os minutos. Caso contrário, ele acredita que Sean poderia sair do octógono com uma grande vitória sobre Cory Sandhagen. Vamos passar para outras notícias.
Bisping fez uma previsão bastante confidente sobre o futuro de Jon Jones e acredita que o lendário campeão dos pesos pesados pode retornar ao octógono ainda este ano para enfrentar Alex Pereira. De acordo com Bisping, o momento para esse super confronto seria perfeito. Com a UFC vivendo uma nova fase de grande exposição e conquistando uma enorme quantidade de novos fãs, ele acredita que Jones pode ter encontrado a motivação necessária para voltar à competição e enfrentar uma estrela gigantesca como Pereira. Nos últimos meses, também surgiram rumores envolvendo uma possível luta de boxe entre Jon Jones e Alexander Usyk. Pessoas próximas à equipe do ucraniano chegaram a mencionar Jones como um possível adversário para sua última luta profissional no boxe. No entanto, Jones deixou sua posição bastante clara. Caso esse confronto realmente aconteça algum dia, ele não pretende entrar no ringue para disputar uma luta de boxe tradicional. A ideia, segundo ele, teria que acontecer sob as regras do MMA. Enquanto isso, Bisping acredita que Alex Pereira precisa superar os resultados recentes e voltar ao octógono. Existem outros possíveis adversários disponíveis, mas, para ele, uma luta entre Pereira e Jon Jones continua sendo um confronto gigantesco. Na opinião de Bisping, essa é exatamente a luta que Pereira queria e que poderia gerar uma enorme repercussão dentro do esporte. Ele também comentou sobre Tom Aspinall. Para Bisping, Jon Jones deveria ter enfrentado Tom quando teve a oportunidade, principalmente porque o inglês passou muito tempo tentando conseguir essa luta. Agora, a situação parece ter se repetido. Tom está prestes a enfrentar Ryu Gaine e se encontra em uma posição semelhante àquela em que estava quando tentava conseguir um confronto contra Jones. Para Bisping, é quase como se a história estivesse se repetindo. Mesmo assim, ele acredita que uma grande luta envolvendo Jon Jones ainda pode acontecer. O confronto poderia ser realizado no final do ano, possivelmente em novembro, dependendo dos planos da UFC. Por enquanto, tanto Jon Jones quanto Tom parecem estar esperando a oportunidade certa. Ambos aguardam uma oferta oficial para descobrir qual será o próximo passo. Mas, se a previsão de Bisping estiver correta, os fãs podem estar diante de um dos maiores confrontos possíveis do MMA, Jon Jones contra Alex Pereira. E, caso essa luta realmente seja anunciada, a expectativa certamente será enorme.